Muito bem. Boa noite, meus companheiros de ideal espírita, simpatizantes da doutrina. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva hoje e sempre. Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2026. E lembramos que esta é uma live, é a live do Evangelho do Grupo de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, Vila Santa Elisa, Trimonte. Muito bem. E eu gostaria, para futuro, a gente tentar chegar a 50 inscritos no canal. Esse é um canal que eu tenho há muitos anos e eu revigorei ele, voltei com ele. Então precisa de 50 inscritos para fazer a live ao vivo que a gente fazia antigamente, no YouTube e no Instagram. Passamos muito tempo, precisamos sair, passamos muitos anos, e agora a gente está voltando e a gente vamos gravar um vídeo para disponibilizar também no YouTube. Muito bem. E estamos estudando o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. O ensinamento do Senhor Jesus, que informa que ele não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. Mateus 5, capítulo 5, versículos 17 e 18. Já estudamos Moisés, estudamos o Cristo, estudamos o Espiritismo, e agora nós vamos estudar hoje a aliança da ciência e da religião. Quero agradecer as pessoas que estão entrando no nosso WhatsApp. Nós estamos fazendo ao vivo pelo WhatsApp. Futuramente a vontade é colocar no YouTube. Então aqui nós estamos no WhatsApp e aqui nós estamos no YouTube. Agradecer a todos que entraram. A Carla, Denise, Joana, Perpétua, nós, Luciana, e é isso aí. Então nós vamos iniciar, o capítulo 1, no item 8, quando Kardec fala da aliança da ciência e da religião. Primeiro gostaríamos de registrar o retorno à parte espiritual de dois irmãos do meu tempo, de juventude aqui em Volta Grande. O desencarno de César Bernardo de Souza e de Francisco Sá de Oliveira, o nosso querido Chico Boia. Que eles tenham um despertar equilibrado na parte espiritual, harmonioso, e que a família, prestamos solidariedade à família, condolências à família encarnadas, que eles busquem sempre, todos nós, em qualquer momento de nossa vida, e é um momento muito difícil, o momento da separação, o irmão vai continuar na parte espiritual, vai continuar a sua caminhada, e desejamos para eles um pronto restabelecimento na parte espiritual. Muito bem. Aliança da ciência e da religião. A gente vai fazendo uma leitura dos ensinos de Kardec, do texto que Kardec nos disponibiliza no Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos fazendo uma análise, porque os tempos são chegados, não são mais as entranhas da humanidade que estão abaladas, não são mais as entranhas do planeta, são as entranhas da humanidade.
não é? Os valores estão invertidos, e o nosso crescimento diante da vida, nós precisamos, não é, evoluir fisicamente, o planeta evolui fisicamente, em tecnologia, e precisamos evoluir moralmente. O momento é muito difícil, mas é um processo, estamos no meio deste processo. Vamos lá. Kardec. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Então o homem vai crescendo em inteligência, a espiritualidade vai passando conhecimento. Uma revela as leis do mundo material, a ciência, e a outra as leis do mundo moral, do mundo interno de cada um de nós. Nós somos um universo. A gente pode viver com uma pessoa 100 anos e a gente vai ser sempre surpreendido em algum momento por alguma coisa. Ah, você nunca me falou, mas eu gosto de branco, eu gosto de azul. A gente vive e não sabe, aos poucos que a gente vai se afinizando, se conhecendo, não é? Então, ambas as leis do mundo visível e do mundo invisível, ambas as leis, tendo, no entanto, o mesmo princípio, que é Deus, não pode contradizer-se, visto que, se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não a terá, já que Deus não destruiria sua própria obra. A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre essas duas ordens de ideias baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Daí resultou uma luta e uma colisão de ideias que deram origem à incredulidade e à intolerância. Então, até tempos atrás, na nossa juventude, não é? A gente sabe disso, não havia esse casamento que hoje começa a ter da aliança e da religião, porque uma complementa a outra, não é? São chegados os tempos em que os ensinos do Cristo devem receber seu complemento. Exatamente aí. O Senhor Jesus é o governador do planeta Terra e ele não poderia ensinar tudo naquela época devido ao nível evolutivo e estava reservado ao tempo. E ele mesmo diz, são palavras dele, está no Evangelho, que viria tempo que não falaria mais por parábolas, falaria abertamente a respeito das coisas do Pai. São chegados os tempos em que os ensinos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu propositadamente deixado sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser erguido. Então o Senhor Jesus, ele fala por parábolas, porque não estava ainda o povo na época dele em condições de entender, de receber o ensino completo. A humanidade avança e os ensinos são passados, não é? A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. A religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Então, essas duas forças juntas, apoiando-se uma na outra, se ajudarão mutuamente. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, adquirirá um poder inabalável
e estará de acordo com a razão, já não podendo mais se opor à irresistível lógica dos fatos. Então, esse é um ponto que a gente deve, né, se ater em profundas reflexões. A ciência e a religião não puderam se entender até os dias atuais, pois cada uma, examinando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e da sua afinidade e harmonia com o mundo corporal. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Esta afinidade, uma vez constatadas pela experiência, fazem surgir uma nova luz. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que as esmaga, se tentam resistir ao invés de o acompanhar. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e que trabalha e aperfeiçoa os espíritos. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega à sua plena realização e vai marcar uma nova era da humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de se prever. Deve trazer para as relações sociais inevitáveis modificações às quais ninguém poderá se opor, porque estão na vontade de Deus e resultam da lei do progresso, que é sua lei. Então, esse aí é a aliança da ciência e da religião que Kardec nos traz, nos oferecendo assim um conteúdo mais amplo para nossas reflexões, né? Que é importante porque aí vai casar o pensamento religioso, a nossa fé, com a ciência, e nós vamos seguindo sempre crescendo em inteligência e em moralidade. Perfeito? Então fica para nós esse ensinamento de hoje. O próximo, semana que vem, será a nova era. Instruções dos Espíritos. Um espírita israelita, dada em 1861. Vamos fazer a nossa prece. Estamos fazendo esse evangelho de nossa casa e podemos ouvir ao fundo aí a equipe de campo, que é os nossos, né, os latidos aí dos cachorros, mas nada que possa obstar o nosso trabalho, a nossa intenção, que é fraterna, que é de coração, em buscar um momento para o entendimento das coisas espirituais através do evangelho deste grupo que se reuniu e que se reunia e continua reunindo agora virtualmente. Isso é o mais importante. Quero agradecer a todos e convidar a pegar aí, cada um pegar a sua água, para a gente poder solicitar os irmãos do invisível para fluidificar para nós. Vou apagar aqui. A nossa equipe de campo já sossegou, já não está mais latindo. Vamos fazer nossa prece, pedindo a Deus por todos nós.
Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, em nossa live do Evangelho, culto do Evangelho, com o grupo Dr. Bezerra de Menezes, de Trimonte, Vila Santa Elisa. Queremos agradecer pela oportunidade, Senhor Jesus, agradecer a todos que estão sintonizados, agradecer àqueles que vão nos brindar com a sua presença, porque vamos disponibilizar no YouTube o vídeo. Pedimos, Divino Amigo, pelos nossos irmãos César Bernardo de Souza e o nosso irmão Francisco Sá Oliveira, nosso Chico Boia, que desencarnou, ambos nessa semana, que eles recebam as vibrações deste grupo, Senhor Jesus, para um despertar equilibrado na parte espiritual, harmonioso, e que a família busque nestes momentos, sempre, em todos os momentos, e principalmente nesses momentos de separação momentânea, física, se sintam, busquem o Senhor na tela mental, em prece, porque o Senhor mostrou para nós a nossa imortalidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque vosso, Pai, é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos, Senhor Jesus, a Excelsa Maria, Dr. Bezerra e sua falange médica do espaço, para os nossos irmãos que estão participando ao vivo, através do WhatsApp, para aqueles que entrarão depois no canal Falando de Espiritismo, Antônio Carlos Jacinto, no YouTube. Pedimos por todos, Divino Amigo, que todos possam se preparar para que a espiritualidade amiga possa administrar um passe coletivo em todos nós neste momento. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor Deus, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras,
de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam os males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E assim, divino amigo, agradecidos e reconfortados pelas energias restauradoras através do passe, pela água fluída, pela espiritualidade amiga, pedimos a autorização do Senhor para encerrarmos o nosso Evangelho, do nosso grupo virtual Dr. Bezerra de Menezes, Vila Santa Elisa, Trimonte. Que a tua paz permaneça em nossos corações, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, até a próxima semana. Boa noite. Boa noite para todos.